Vamos falar sobre metabolismo vegetal. Vamos focar no processo secundário. O que é metabolismo? Nada mais é do que reações químicas que acontecem no interior de suas células. No caso dos vegetais, é dividido em duas partes, primário e secundário. O primário é o conjunto de processos metabólicos que desempenham uma função essencial na vida do vegetal, tais como compostos envolvidos são fotossíntese, respiração, transporte de soluto. Os compostos envolvidos no metabolismo primário possuem uma distribuição universal das plantas. Esse é o caso dos aminoácidos, carboidratos, nucleotídeos, clorofila e aminoácidos. Já o secundário origina compostos que não possuem uma distribuição universal, pois não são necessários para a vida do vegetal. Como consequência prática, todos são utilizados em estudos taxonômicos, a quimiosistemática. Um exemplo clássico é a antoncionina e a betalaína, quais não ocorrem conjuntamente em uma mesma espécie vegetal. As betalainas são restritas de 10 famílias de plantas, pertencentes à ordem Caryophyllales, que consequentemente não possui antocianinas, como a beterraba beta vulgaris pertence a uma dessas famílias, Chenopodiaceae. A coloração avermelhada de suas raízes só pode ser atribuída à presença de betalainas e não de antocianinas, que erroneamente costuma-se pensar. Embora o metabolismo secundário nem sempre seja necessário para que a planta complete seu ciclo de vida, ela desempenha um papel importante na interação das plantas com o meio ambiente. Um dos principais componentes do meio externo, cuja interação é medida por compostos metabólicos secundários, são os fatores bióticos. Desse modo, produtos secundários possuem um papel contra a herbivoria, ataque de patógenos, competições. Secundário nem sempre seja necessário para que se complete o ciclo de vida do vegetal. Ela desempenha um papel importante na interação da planta com o meio ambiente. Um dos principais componentes do meio externo, cuja interação é medida por compostos de metabolismo secundário, são os fatores bióticos. Desse modo, produtos secundários possuem um papel contra a herbivoria, ataque de patógenos, competição entre plantas e atração de agentes polinizadores, dispersores de sementes e micro-organismos simbiontes. Contudo, existem 3 grandes grupos metabólicos secundários: terpenos, compostos fenólicos e alcaloides. Os terpenos são feitos a partir do ácido mevalônico no citoplasma ou do piruvato 3-fosfoglicerato no cloroplasto. Os compostos fenólicos são derivados de ácidos xíquimicos ou ácidos mevalônicos. Por fim, os alcaloides são derivados de aminoácidos. Vamos focar agora nos compostos fenólicos. Tirosina, as quais são derivados do ácido xíquimico, e também de aminoácidos alifáticos, ornitina. Os fenólicos são grupos de compostos bastante presentes no nosso dia a dia. Embora nem sempre nos demos conta disso, desse modo, muito do sabor, odor, aroma e coloração de diversos vegetais que apreciamos são gerados dos compostos fenólicos. Alguns desses compostos, como o aldeído cinâmico, que é a canela, Cinnamon zeylanissium, e a vanilina da baunilha, Vanilla planifolia, são exclusivos empregados na indústria de alimentos. Os compostos fenólicos não são apenas atraídos por nós, mas também dos outros animais, os quais são atraídos por polinizadores ou dispersores de sementes. Além disso, esses grupos de compostos é bastante importante para a proteção das plantas contra raios UV, insetos, fungos, vírus e bactérias. Há inclusive certas espécies vegetais que desenvolvem compostos fenólicos para inibir o crescimento de outras plantas competidoras. Um exemplo são as ações alelopáticas. Exemplos de compostos fenólicos com ação alelopática são os ácidos cafeicos e ácidos ferúlicos. Além da sua importância na proteção dos
das plantas contra fatores ambientais, bióticos adversos, para a biossíntese de compostos fenólicos e alguns alcaloides. Uma importante enzima nessa via é a fenilanina, amônio liase, PAL, a qual produz o ácido cinâmico. Uma importante classe de compostos derivados do ácido cinâmico são as ligninas, já que essas nada mais são do que polímeros de fenilpropanóis alternadamente ramificados. O ácido xíncmico é formado pela condensação de dois metabólicos à glicose, ou seja, o fosfoenolpiruvato e o eritrose 4-fosfato. O próximo passo dessa via é a formação do ácido corísmico, através de uma junção de ácido xíncmico e uma molécula de fosfoenolpiruvato. O ácido corísmico, por sua vez, gera os aminoácidos aromáticos triptofano, fenilanina e tirosina, que são percussores de vários alcaloides. Contudo, um dos principais grupos compostos fenólicos formados a partir do ácido corísmico são as fenilpropanoides. Esses compostos costumam ser voláteis, sendo considerados juntamente com os monoterpenos óleos essenciais. Os fenilpropanoides são também percussores de lignina, que já está nada mais do que um polímero de fenilpropanos, altamente ramificado. Contudo, não se sabe ainda ao certo a estrutura molecular das ligninas. A via do ácido xíncmico é presente em plantas, fungos e bactérias, mas não em animais. Por isso, os aminoácidos triptofano e fenilanina são considerados essenciais, como a tirosina pode ser formada a partir da fenilanina. A principal enzima da via do ácido xíncmico é a fenilanina, aminoliase, PAL. Essa enzima retira uma amônia da fenilanina formada no ácido cinâmico. A PAL é regulada por fatores ambientais como nível nutricional, a luz pelo efeito do fitocromo e infecções por fungos. Entre as substâncias formadas após a ação da PAL estão o ácido benzoico, o qual dá origem ao ácido salícico, uma importante composto na defesa das plantas contra patógenos. Outra importante classe é de compostos derivados da PAL. É representada pelos flavonoides. Embora os flavonoides sejam quase ausentes nos fungos, algas, briófitas e pteridófitas, sua importância nas angiospermas é muito grande. Esses compostos estão envolvidos principalmente na sinalização entre plantas e outros organismos e na proteção contra UV. No que se refere à sinalização entre plantas e outros organismos, agentes polinizadores, sendo a coloração das flores um dos principais atrativos. Exemplos de compostos que as plantas utilizam para colorir suas flores são as antocianinas, uma classe das flavonoides. As antocianinas são glicosídeos de flavonoides, A glicona, molécula sem o açúcar, é conhecida como antocianidina. As antocianinas são bastante solúveis e se acumulam nos vacúolos das células das pétalas.